A chuva caía impiedosa sobre os telhados de zinco, cada gota uma pequena martelada num som constante e melancólico que abafava os ruídos da cidade adormecida. Sofia, com seus 7 anos e cabelos finos molhados colados na testa, sentia o frio cortante atravessar seu casaco puído enquanto vasculhava os tesouros do lixo, qualquer pedaço de metal ou vidro que pudesse se transformar em algumas moedas para o jantar. Foi então que, entre o cheiro azedo do lixo e da terra molhada, ouviu um som diferente, um choro fraco, quase um miado de gato, vindo de perto de um grande container verde. "Tem alguém aí?" sussurrou, a voz tremendo um pouco por causa do frio e do medo que sentiu. Aproximou-se devagar, com o coração batendo forte, afastando sacos plásticos encharcados que grudavam em suas mãos. O choro ficou mais nítido, um lamento desesperado e agudo que parecia cortar o ar. Um medo gelado percorreu sua espinha, mas uma estranha e poderosa compaixão a empurrou para a frente, uma força que ela não sabia que possuía. "Eu preciso olhar, não posso simplesmente ir embora", pensou, sentindo uma responsabilidade que não era sua. Dentro de uma caixa de papelão úmida e manchada, aninhados uns nos outros para se protegerem do frio, estavam 3 bebês. Eram minúsculos, com rostinhos enrugados e avermelhados pela exposição ao tempo. Ela ficou paralisada, o ar faltando em seus pulmões. "Meu Deus, vocês estão sozinhos?", perguntou, a voz mal saindo um fio de som na noite. Instintivamente, tocou a bochecha de um deles, a pele estava gelada como mármore. Um pânico urgente a tomou. Quem faria uma coisa dessas? Uma onda de fúria e tristeza a invadiu, fazendo seus olhos arderem. Sem hesitar, tirou seu próprio casaco, sua única proteção, e o usou para cobrir os pequenos corpos. "Calma, eu vou cuidar de vocês." "Eu prometo", disse, tornando-se naquele instante uma guardiã. A força daquele momento era avassaladora, uma cena que nos aperta o coração e nos prende de uma maneira inexplicável. Mostra a pureza de uma criança diante da crueldade do mundo adulto. A jornada dela está apenas começando, e os desafios que enfrentará testarão os limites da coragem e do coração humano. Se você gosta deste tipo de conteúdo, onde a emoção e a luta por justiça nos guiam por uma jornada intensa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias, sempre buscando relatos que tocam a alma e nos fazem refletir sobre a vida, o amor e a resiliência. Curta o vídeo se gostar desta história, pois seu like é um sinal de que estamos no caminho certo e nos ajuda a alcançar mais pessoas que, como você, apreciam um bom drama. Deixe também um comentário nos contando de onde você é e a que horas nos ouve. Adoramos saber até onde nossas histórias viajam e quem está do outro lado da tela, compartilhando essa experiência conosco. Sua interação é o que nos move, o combustível para continuar buscando e contando relatos tão poderosos quanto o de Sofia. Nós lemos e respondemos a todo, Zé. Sorteiem uns comentários com muito carinho, pois cada um de vocês faz parte desta comunidade que cresce e se fortalece a cada dia. Fiquem conosco, pois os obstáculos que ela enfrentará a seguir parecerão intransponíveis. Com um cuidado infinito, Sofia ajeitou seu casaco sobre os corpos frágeis dos bebês, tentando criar um ninho de calor e proteção no meio daquela caixa fria e úmida. Ao fazer isso, seus dedos tocaram algo macio e surpreendentemente liso debaixo deles, um tecido fino, quase sedoso ao toque, apesar de estar encharcado e manchado pela sujeira do lixo. Ela o puxou com delicadeza, temendo rasgá-lo. Era um asterisco porumanta, poro de seda, de uma cor que um dia deve ter sido um branco perolado, agora acinzentada pela chuva. Mesmo amassada e suja, a qualidade era inegável, um objeto de luxo perdido num mar de miséria, um contraste chocante com o ambiente ao redor. Em um dos cantos, havia algo ainda mais surpreendente, um bordado intrincado, feito com fios dourados que ainda brilhavam fracamente sob a luz pálida do poste distante. O desenho era um brasão, um leão imponente e orgulhoso sobre uma montanha estilizada. Sofia não sabia o que significava, nunca tinha visto algo assim, mas sentiu em seu íntimo que era importante, uma pista, a única conexão que aquelas crianças tinham com seu passado. Isso deve ser de onde vocês vieram, pensou ela,
passando os dedos pequenos e calejados sobre o relevo do emblema. Era prova de que eles não tinham simplesmente surgido do nada. Alguém os havia deixado ali, e essa pessoa havia deixado para trás aquele pedaço de pano, talvez por acidente, talvez de propósito. O que ela não imaginava era que aquele simples objeto era a chave para um segredo sombrio. Um segredo guardado a 7 chaves pela família mais poderosa e impiedosa da cidade. Um segredo que poderia custar sua vida. Levantar a caixa de papelão foi um desafio muito maior do que ela imaginava. Os 3 bebês, mesmo tão pequenos, pesavam, e a estrutura de papelão amolecida pela chuva ameaçava se desfazer a qualquer momento. O caminho de volta para casa parecia uma maratona pelas vielas estreitas e esburacadas de seu bairro, com a água da chuva formando rios de lama que cobriam seus pés descalços. Sofia se concentrava em cada passo, em não escorregar, em proteger sua preciosa e inesperada carga. Estamos quase lá, fiquem quietinhos por favor, sussurrava para os pequenos que, sentindo o calor de seu corpo e a proteção do casaco, pareciam ter se acalmado, emitindo apenas pequenos resmungos. As poucas pessoas que passavam por ela, apressadas e encurvadas sob a chuva, mal a notavam, envoltas em suas próprias preocupações. Para o mundo, ela era invisível, apenas mais uma criança da favela, mas naquele momento, Sofia se sentia a pessoa mais importante do universo, com o destino de 3 vidas em suas mãos. Chegando à porta de seu humilde quartinho, uma construção simples de madeira e zinco, ela hesitou, o coração apertado de ansiedade. Como explicaria isso para sua avó? Como diria que, além da falta de comida e do aluguel atrasado, agora tinham mais 3 bocas para alimentar? Vovó vai ficar tão brava, talvez ela me mande levá-los de volta, pensou, com um nó se formando em seu estômago. Mas a escolha já estava feita, no instante em que cobriu os bebês com seu casaco. Ela respirou fundo e empurrou a porta, que se abriu com um rangido familiar, revelando a figura frágil de sua avó na penumbra. A porta se abriu e Dona Helena, sentada em sua velha cadeira de balanço de madeira, tossiu baixinho, um som seco que ecoou no pequeno cômodo. Seus cabelos eram completamente brancos, finos como algodão, e o rosto era um mapa de rugas marcadas pelo tempo, mas os olhos, fundos, ainda guardavam uma ternura infinita. Quando viu a neta encharcada tremendo de frio e segurando uma caixa de papelão com tanto cuidado, seu rosto se encheu de preocupação instantânea. Sofia, minha filha, onde você estava nessa chuva toda? Vai pegar uma pneumonia? E o que é isso que você está carregando? Perguntou, a voz fraca, mas carregada de autoridade e afeto. Sofia, sem conseguir dizer uma palavra, apenas colocou a caixa no chão de terra batida e abriu as abas com as mãos trêmulas. O queixo de Dona Helena caiu. O balanço da cadeira parou abruptamente. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se nos braços da cadeira, e se aproximou, os olhos arregalados ao ver os 3 rostinhos adormecidos, tão pequenos e vulneráveis. Meu santo Deus, de onde vieram essas crianças? Exclamou, a mão cobrindo a boca em choque. Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, Sofia contou tudo, a voz embargada, desde o choro fraco, até o momento em que os cobriu com seu casaco. Helena ouvia em silêncio, o rosto passando da surpresa para a tristeza profunda, e depois para uma indignação silenciosa e dura. Ela se ajoelhou com esforço e tocou a testa de um dos bebês. Estão gelados e famintos, com certeza. Então, olhou para a neta, vendo a determinação inabalável em seu olhar. Você fez a coisa certa, minha querida. Nós não poderíamos deixá-los lá, disse, abraçando Sofia com força, um gesto que era ao mesmo tempo de consolo e de orgulho. Mas o que fariam agora? Dona Helena pegou o pano com uma reverência que não dedicava a nada há muito tempo, e seus dedos calejados pelo trabalho de uma vida inteira sentiram a textura fina e luxuosa, algo que não tocava há décadas. Seus olhos se fixaram no brasão dourado, e foi como se uma porta para o passado tivesse sido arrombada em sua mente. Um arrepio percorreu sua espinha, um calafrio que não era do frio da noite. Ela conhecia aquele símbolo. Conhecia-o muito bem. Não pode ser, sussurrou para si mesma, o rosto empalidecendo sob a luz fraca da lâmpada. Vovó, o que foi? Você sabe o que é isso? Perguntou Sofia, percebendo a reação estranha da avó.
Helena demorou a responder, os pensamentos viajando para um passado doloroso, para uma época de servidão e humilhação. Esse brasão, ele pertence aos Montalvo, a família mais rica e mais cruel desta cidade. O nome pairou no ar, pesado como uma sentença de morte. Ricardo Montalvo. O nome soava como um trovão distante na mente de Helena. Ela tinha trabalhado na mansão quando era jovem, antes de ser descartada como um objeto quebrado. Conhecia a frieza por trás da fachada de filantropia que eles exibiam para o mundo. São donos de metade da cidade, minha filha. Ricardo Montalvo é um homem que acredita que o dinheiro pode comprar tudo, até o silêncio e a vida das pessoas, explicou ela, a voz baixa e tensa. Olhou para os bebês adormecidos, e uma terrível e inescapável certeza se formou em sua mente. Isso é um segredo deles, Sofia. Um segredo sujo que eles jogaram no lixo para que ninguém encontrasse. A dimensão do que Sofia havia encontrado ficou clara. Ela não tinha apenas resgatado 3 bebês, ela tinha resgatado o pecado de um homem poderoso. E homens poderosos não gostam quando seus pecados vêm à tona. Nós temos que devolvê-los para a família deles, disse Sofia, com uma convicção infantil e pura que contrastava com a gravidade da situação. Se eles são dessa família rica, a mãe deles deve estar procurando por eles em todo lugar. Ela deve estar chorando. A inocência em sua voz doeu profundamente no coração de Helena. A avó sabia que a realidade era muito mais sombria, pois uma mãe que procura seus filhos não os abandona em uma caixa de papelão no meio de uma tempestade. Minha querida netinha, não é tão simples assim. Pessoas como os Montalvo não resolvem as coisas como nós. Eles não têm coração, eles têm poder, explicou Helena, tentando ser gentil, mas firme, para proteger a neta da verdade brutal. Mas Sofia insistiu, a teimosia brilhando em seus olhos. Mas é o certo a se fazer, vovó. Eles são só bebês, não têm culpa de nada. Eles precisam da mãe deles, do calor dela. Helena olhou para o rosto determinado da neta e viu um reflexo de si mesma, décadas mais jovem, cheia de uma fé insíquetia, gênua na justiça e na bondade das pessoas. Eu não posso deixar que eles te machuquem, meu tesouro, pensou Helena, o medo apertando seu peito como um torno. No entanto, o que mais poderiam fazer? Ir à polícia? Quem acreditaria na palavra de uma velha e uma criança da favela contra a de Ricardo Montalvo? Aquele pedaço de pano era a única prova que tinham, e levá-lo diretamente à fonte do problema parecia a única e talvez a mais perigosa opção disponível. A decisão foi tomada em silêncio, um plano desesperado nascido da ingenuidade de uma e do cansaço da outra. Elas iriam até a mansão dos Montalvo, bater na porta do diabo. No dia seguinte, a chuva finalmente deu uma trégua, deixando para trás um céu cinzento e poças de lama por toda parte. Dona Helena usou suas poucas e preciosas economias guardadas para uma emergência para comprar leite em pó e alguns metros de fraldas de pano no armazém da esquina. As duas passaram a manhã inteira cuidando dos trigêmeos, que, agora aquecidos, limpos e alimentados, dormiam profundamente em berços improvisados feitos de caixotes. Eles parecem tão tranquilos agora, vovó. Parecem anjinhos, comentou Sofia, fascinada, enquanto observava um deles sorrir durante o sono. É porque se sentem seguros pela primeira vez em suas curtas vidas, respondeu a avó, com um nó na garganta. Elas se arrumaram com suas melhores roupas, que eram simples e gastas, mas estavam limpas e passadas, e partiram para a missão perigosa. Sofia segurava um bebê com todo o cuidado, enquanto Helena carregava os outros 2, um em cada braço, sentindo o peso da responsabilidade e da idade. A jornada da favela para os bairros nobres foi como cruzar a fronteira para outro país, um mundo diferente. Ruas de terra e esgoto a céu aberto deram lugar a avenidas largas e arborizadas. Barracos de madeira foram substituídos por mansões imponentes com muros altos e carros de luxo estacionados na frente. Sofia olhava tudo com os olhos arregalados, maravilhada e intimidada. Vovó, as pessoas moram aqui nessas casas gigantes? Perguntou, a voz quase um sussurro. Sim, minha filha. E se esquecem que o resto do mundo existe, respondeu Helena, com uma amargura que raramente demonstrava. A cada quarteirão, o contraste com a vida dela se tornava mais gritante e doloroso.
Aquele mundo era silencioso, ordenado e frio. Elas não sabiam, mas estavam caminhando diretamente para a boca do leão, carregando consigo a prova viva de seu crime. Finalmente, depois de uma longa caminhada, chegaram à mansão Montalvo, uma verdadeira fortaleza com muros altíssimos cobertos por uma era espessa e uma fileira de arame farpado no topo. O portão de ferro maciço, pintado de preto, era adornado com o mesmo brasão do leão que estava bordado no tecido que encontraram, um símbolo de poder e arrogância. Câmeras de segurança, como olhos eletrônicos e vigilantes, seguiam cada movimento que faziam na calçada. "É aqui, vovó", sussurrou Sofia, apertando o bebê contra o peito, sentindo um frio na barriga. Helena sentiu, o rosto tenso e pálido. Ela respirou fundo, tentando reunir a coragem que lhe restava, e apertou o botão do interfone. Após um longo e enervante silêncio, uma voz metálica e impessoal soou, cortando o ar. "Pois não?" A voz era fria, desinteressada, como se estivesse falando com um inseto. "Meu nome é Helena. Eu preciso falar com o Sr. Montalvo. É um assunto muito urgente e particular", disse a avó, fazendo um grande esforço para manter a voz firme e não gaguejar. Houve outra pausa longa, na qual se ouvia apenas o som distante do trânsito. "O Sr. Montalvo não recebe visitas sem hora marcada." "Do que se trata exatamente?" A voz voltou, ainda mais ríspida e impaciente. Helena hesitou, sem saber como explicar uma coisa daquelas pelo interfone, como resumir uma tragédia em poucas palavras. É sobre a família dele", gaguejou ela, sentindo-se pequena e impotente. "Nós encontramos algo que pertence a ele." A resposta foi um estalo seco, e a linha ficou muda. Elas esperaram por minutos que pareceram horas, a tensão crescendo a cada segundo, paradas naquela calçada como duas estátuas de desespero. Será que alguém as receberia ou seriam simplesmente ignoradas? Elas esperaram sob o olhar frio das câmeras, sentindo-se cada vez mais expostas e vulneráveis. Quando a esperança já se esvaía e Helena pensava em dar meia volta, uma pequena porta lateral no muro se destrancou com um clique metálico. Um segurança alto e forte com um uniforme impecável apareceu, seu rosto uma máscara de indiferença e desprezo. Ele as mediu de cima a baixo com um olhar que as desnudava, julgando suas roupas pobres, suas mãos calejadas. "O que vocês querem?" "O Sr. Montalvo está muito ocupado", disse ele, a voz grave e ameaçadora, parando na frente delas como uma barreira física. "Por favor, senhor, nós só precisamos de um minuto do tempo dele. É muito, muito importante", implorou Helena, a voz trêmula. O segurança ergueu a mão, um gesto de dispensa. "Eu já disse que ele está ocupado. Não voltem a nos incomodar." Sofia, vendo a angústia e a humilhação no rosto da avó, tomou a frente, impulsionada por uma coragem que só as crianças possuem. Com a voz mais alta e clara que e conseguiu, ela disse as palavras que mudariam tudo. "Nós encontramos os bebês dele." As palavras ecoaram no silêncio da rua. O rosto do segurança se contraiu, e um lampejo de pânico genuíno passou por seus olhos por um breve segundo, antes de ser substituído por fúria. "Vocês estão loucas? Acham que podem vir aqui com essa história para arrancar dinheiro do meu patrão? Deu fora daqui, sua pirralha atrevida!" Ele rosnou, a voz baixa e perigosa. Ele deu um passo à frente e empurrou Sofia, não com força suficiente para machucar, mas o bastante para desequilibrá-la. Sofia tropeçou para trás, quase caindo com o bebê em seus braços. "Isso é um aviso. Sumam daqui antes que eu chame a polícia para prender vocês por perturbação." A humilhação foi pública e avassaladora. Alguns vizinhos que passeavam com seus cães de raça na calçada oposta pararam para olhar a cena com curiosidade mórbida. Um carro de luxo com vidros escuros diminuiu a velocidade, o motorista certamente curioso para saber e o que estava acontecendo. Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha e de uma raiva impotente. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela se recusou a chorar na frente daquele homem, apenas apertou o bebê com mais força contra seu peito, como se para proteger a si mesma. Dona Helena correu para amparar a neta,
o corpo todo tremendo de indignação e fúria. Como ousa fazer isso? Ela é só uma criança, gritou para o segurança, que apenas sorriu com desdém e fechou a porta com uma batida seca e final. Elas não sabiam que, de uma janela no andar de cima, protegido por cortinas de seda, Ricardo Montalvo viu tudo. Ele observou a velha e a menina, recebendo o aviso do segurança pelo comunicador em seu ouvido. Seu coração não sentiu pânico nem remorso, apenas uma irritação fria e calculista. Como aquilo era possível? Ele havia pago uma fortuna para que aquele problema desaparecesse para sempre. E, no entanto, o problema havia voltado, literalmente batendo em sua porta. A cena de Sofia sendo empurrada o satisfez. Era assim que o mundo deveria funcionar, os fortes esmagando os fracos. Ele já estava acionando seus contatos. Aquelas intrusas não sabiam com quem estavam lidando. Ele iria esmagá-las, apagar a existência delas e de seu pequeno e sujo segredo. Enquanto se afastavam, derrotadas e humilhadas, Sofia olhou para trás uma última vez e viu a cortina se movendo numa das janelas do andar de cima. Havia uma silhueta ali. Vovó, tinha alguém olhando a gente, disse baixinho, a voz trêmula. Não olhe para trás, minha filha. Vamos para casa agora, respondeu Helena, puxando-a gentilmente pela mão, querendo apenas fugir daquele lugar. Mas Sofia não conseguia parar de pensar. O empurrão do segurança, as palavras cruéis, o silêncio daquela casa enorme. Tudo aquilo era uma resposta, uma confissão silenciosa. Eles sabiam dos bebês. Eles eram os culpados por tudo. A ingenuidade dela, a crença de que a mãe estaria desesperada, se quebrou naquela calçada luxuosa. Agora, ela entendia o que a avó queria dizer sobre poder e crueldade. Eles não vão ficar com os bebês, não é, vovó? Perguntou Sofia, a voz embargada, a terrível verdade se assentando em seu coração. Eles o jogaram fora como se fossem lixo. Helena não respondeu. O que poderia dizer? Que a justiça era cega para os ricos e implacável com os pobres? Mas ao olhar para o rosto determinado de Sofia, um rosto molhado de lágrimas silenciosas, mas com um fogo nos olhos, sentiu uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, a coragem de uma criança pudesse fazer o que a sabedoria de uma vida inteira de resignação não conseguiu. A luta delas era como a de uma formiga contra um elefante, mas algumas formigas são mais teimosas e resilientes do que se espera. Algo estava prestes a romper. Naquela noite, o pequeno quarto estava mais silencioso do que nunca, um silêncio pesado e opressor. Os 3 bebês dormiam pacificamente, alimentados e aquecidos, alheios a todo o drama que os cercava. Sofia estava sentada no chão de terra batida, ao lado deles, segurando o pedaço de tecido de seda, traçando com o dedo o contorno do leão bordado com fios de ouro. Aquele símbolo já não representava uma família rica. Para ela, agora representava crueldade, poder e uma injustiça que doía em sua alma. Eu não vou desistir de vocês, ela sussurrou para os bebês adormecidos, fazendo uma promessa solene. Eu não sei como, mas vou encontrar um jeito. Vocês merecem amor, merecem uma família de verdade. Sua avó a observava da cadeira de balanço, vendo a menina se transformar em uma pequena guerreira diante de seus olhos. O medo ainda estava em seu coração, profundo e paralisante, um medo que a acompanhava por toda a vida, mas o amor por sua neta era infinitamente maior. O que vamos fazer, Sofia? Perguntou Helena, a voz cansada, quase um suspiro. Sofia ergueu o olhar, e seus olhos brilhavam com uma luz desafiadora na penumbra, uma chama que a humilhação daquele dia havia acendido em vez de apagar. Nós vamos lutar, vovó, nós temos a prova, disse ela erguendo o tecido, nós temos a verdade do nosso lado. Aquele pedaço de seda era mais do que um pano luxuoso. Era uma promessa. Era uma arma. E, de alguma forma, ela aprenderia a usá-la contra eles. Ricardo Montalvo não perdeu um segundo. Em seu escritório luxuoso, com paredes revestidas de madeira escura e vista para a cidade, ele fez uma ligação, a voz calma, controlada, mas carregada de uma ameaça velada que o interlocutor conhecia bem.
Carlos, tivemos um imprevisto, uma complicação com aquele assunto que você resolveu para mim há alguns meses. Parece que o pacote foi encontrado. Do outro lado da linha, o diretor da Fundação Esperança, a fachada de caridade de Ricardo, um homem de moral flexível e lealdade comprada, ouvia atentamente. Encontrado? Como assim? Por quem? Perguntou Carlos, a voz subitamente tensa. Ricardo sorriu sem humor, um gesto frio. Por gente insignificante, uma velha e uma criança da favela. Tiveram a audácia de vir até a minha porta, acredita? Ele fez uma pausa dramática, saboreando seu poder. Eu quero que você resolva isso de uma vez por todas. Use a fundação. Alegue que as crianças estão em risco iminente, mantidas em condições insalubres por uma família de pedintes que quer explorá-las. Tire os bebês delas, legalmente, de forma limpa. E depois, faça-os desaparecer no sistema. Para sempre. A ordem era clara e brutal. A máquina de poder de Ricardo Montalvo estava em movimento. Ele não iria apenas se defender. Ele iria atacar, usando as próprias leis criadas para proteger os inocentes como uma arma cruel contra eles. O monstro agora sabia exatamente onde encontrar suas vítimas e estava pronto para dar o bote final. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Sofia adormeceu no chão, exausta, e sonhou com leões de ouro gigantes que rugiam e tentavam roubar seus bebês. No sonho, ela se colocava na frente deles, pequena, mas feroz, protegendo-os com seu próprio corpo. Acordou em um sobressalto com batidas fortes na porta, batidas autoritárias e urgentes que fizeram a pequena casa tremer. Dona Helena se levantou, assustada, o coração disparado. O sol mal havia nascido, pintando o céu com tons de cinza e laranja. Ela abriu a porta e se deparou com 2 policiais uniformizados e uma mulher de terninho escuro e rosto severo, que segurava uma prancheta. Somos do Conselho Tutelar em parceria com a Fundação Esperança, disse a mulher, a voz fria e sem emoção, sem sequer dar bom dia. Recebemos uma denúncia anônima de que 3 bebês recém-nascidos estão sendo mantidos em condições de extremo risco nesta residência. O coração de Helena gelou e o chão pareceu sumir sob seus pés. Denúncia? Mas nós os encontramos, nós os salvamos do lixo, tentou explicar, a voz desesperada. A mulher a ignorou completamente, entrando no pequeno cômodo com um olhar de desprezo, julgando a pobreza, o espaço apertado, o cheiro de mofo. Sofia se levantou e se pôs na frente dos bebês, exatamente como em seu sonho, os braços abertos como uma pequena leoa protegendo sua cria. A mulher olhou para ela com desdém. É você a menina? Uma criança não pode cuidar de outras crianças. Viemos levá-los para um lugar seguro. A armadilha estava RMADA. O golpe estava sendo dado com a força da lei, uma crueldade revestida de legalidade. Não, vocês não podem fazer isso, gritou Sofia, a voz rasgada pelo desespero e pela incredulidade. Eles são meus, eu os encontrei, eu prometi cuidar deles. A mulher de terninho sorriu com uma superioridade calculada, um sorriso que não alcançava os olhos. Eles não são seus, querida. Eles são tutelados pelo Estado. E nós, da Fundação Esperança, em parceria com o Conselho, representamos o Estado. Ela fez um sinal discreto para os policiais, que se moveram para cumprir a ordem. Helena tentou argumentar novamente, pegar o tecido para mostrar o brasão, mas a mulher a interrompeu com um gesto impaciente. Guarde suas histórias fantasiosas para o juiz. Nossa única preocupação aqui é o bem-estar e a segurança dessas crianças. E este lugar, ela disse, gesticulando com nojo para o quarto humilde, para as paredes de madeira e o chão de terra, claramente não é um ambiente adequado para o desenvolvime. Ponto de nenhum ser humano, era um pesadelo se tornando realidade. Elas que salvaram os bebês de uma morte certa agora eram as vilãs da história. O homem que os abandonou para morrer usava a lei como um escudo e uma arma para puni-las por seu ato de bondade. Os policiais se aproximaram. Sofia se agarrou a um dos berços improvisados, o corpo tremendo. Por favor, não os levem. Por favor, eu imploro, ela soluçava, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Mas suas lágrimas não comoviam aquelas pessoas, que eram apenas peças na engrenagem de um homem poderoso. O poder de Ricardo era invisível,
mas seus efeitos eram devastadores. Ele estava tirando de Sofia a única coisa preciosa que ela já havia tido na vida. O que mais ele faria para silenciá-la para sempre? Enquanto um dos policiais, com um rosto impassível, pegava o primeiro bebê do caixote, algo pequeno e branco caiu do pequeno embrulho de panos. Uma nota de papel, dobrada várias vezes, pequena e amassada, que estava escondida nas dobras do tecido de seda. Sofia a tinha visto antes quando encontrou os bebês, mas no caos e na urgência não deu a menor importância. Agora, caída no chão de terra, parecia brilhar com uma luz própria. A mulher do conselho tutelar, com reflexos rápidos, a pegou antes que qualquer outra pessoa pudesse. Ela a desamassou e leu o conteúdo em silêncio. Seu rosto, antes tão controlado e impassível, vacilou por um instante, uma microexpressão de choque ou surpresa que durou menos de um segundo. Rapidamente, ela dobrou o papel novamente e o guardou no bolso de seu blazer. "O que é isso? O que está escrito aí? Mostre-me", exigiu Helena, desconfiada daquela reação. A mulher recuperou a compostura instantaneamente. "Não é nada de importante, apenas lixo, um recibo velho." "Agora, por favor, não resistam, ou terei que usar a força." Mas Sofia viu. Ela viu a mudança sutil na expressão da mulher. Aquele papel era importante. Era outra pista, uma que ela não podia deixar que eles levassem. Enquanto os outros 2 bebês eram retirados de perto dela, seu choro ecoando no quarto, Sofia tomou uma decisão em meio ao seu desespero. Ela não sabia ler muito bem, mas sabia, com uma certeza absoluta, que precisava daquele papel. Era a única esperança que lhes restava. A luta não seria mais apenas com palavras e lágrimas. Ela precisaria ser mais esperta, mais corajosa. "Vovó, eles não podem fazer isso! Eles não podem!" choramingou Sofia, vendo os bebês serem carregados para fora de sua casa, para um carro preto que esperava na rua. O pequeno quarto, que antes parecia cheio de vida, agora pareceu enorme e terrivelmente vazio. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços convulsivos da menina e pela tosse nervosa da avó. Dona Helena a abraçou com força, tremendo de raiva e de uma impotência esmagadora. "Eu sei, minha filha. Eu sei. Isso é obra daquele monstro, daquele homem sem alma." Elas estavam sozinhas, desamparadas, derrotadas. A lei que deveria protegê-las havia se virado contra elas, usada como uma ferramenta de opressão. Mas no meio da escuridão e do desespero, a imagem do papel amassado brilhava na mente de Sofia como uma pequena chama. "Vovó, tinha um bilhete." A mulher pegou. "Estava no meio do pano escondido", disse ela, a voz urgente, secando as lágrimas com as costas da mão. "Eu vi o rosto dela quando ela leu. Era importante. Ela mentiu para nós." Helena olhou para a neta, surpresa. A menina não estava apenas triste, estava pensando, analisando, planejando. Aquele evento terrível não a havia quebrado. Tinha forjado algo novo e poderoso dentro dela, uma determinação de aço. "Nós vamos pegá-los de volta, vovó. E vamos pegar aquele bilhete também. Eles pensam que somos fracas, porque somos pobres e não temos ninguém. Mas eles não sabem do que somos capazes quando mexem com quem a gente ama." O sol da manhã iluminava o rosto de Sofia, manchado de lágrimas e sujeira, mas feroz e decidido. A luta estava longe de acabar. A notícia se espalhou pela vizinhança como fogo em capim seco. A história da menina que encontrou 3 bebês no lixo e depois os teve arrancados de seus braços pelo conselho tutelar. Alguns sentiram pena, comentando a tragédia em voz baixa. Outros balançaram a cabeça com uma sabedoria resignada. "Mexeu com gente grande, deu nisso", diziam, como se fosse uma lei imutável da natureza. Mas uma pessoa ouviu a história com um interesse particular e crescente pavor. Maria, uma ex-empregada da mansão Montalvo, demitida sem justa causa meses antes. Ela se lembrou de uma noite chuvosa, de ter visto o motorista de confiança de Ricardo Montalvo saindo tarde da mansão com uma caixa de papelão suspeita, carregando-a para o carro com uma pressa incomum. Na época, não pensou muito nisso, mas agora, as peças se encaixavam de uma forma terrível e assustadora em sua mente.
Não é possível que ele tenha feito uma coisa dessas. Um monstro, pensou, sentindo um calafrio de medo. Falar significaria arriscar tudo, pois Ricardo era um homem poderoso e vingativo. Calar-se, no entanto, significaria ser cúmplice de uma monstruosidade indizível. Enquanto isso, na Fundação Esperança, os trigêmeos foram registrados burocraticamente como de origem desconhecida, e seus nomes, os que Sofia lhes dera, foram jogados fora. Se tornaram números em um sistema. Carlos, o diretor, ligou para seu chefe. Está feito, Sr. Montalvo. As crianças estão sob nossa custódia. Em breve serão enviados para processos de adoção em estados diferentes e distantes. Ninguém nunca mais os conectará ao Senhor. Ricardo Montalvo sentiu uma onda de alívio e satisfação percorrer seu corpo. Excelente, Carlos. Trabalho limpo, como sempre. E quanto à velha e à menina? Perguntou, a voz desprovida de qualquer emoção. Elas não representam mais uma ameaça. Sem as crianças, a história delas não tem valor algum, é apenas o delírio de duas miseráveis tentando tirar vantagem, respondeu Carlos, com a certeza de quem já fez aquilo outras vezes. Ricardo sorriu, satisfeito. O problema estava resolvido, ou assim ele pensava. Ele subestimou a força de uma promessa feita por uma menina de 7 anos e o poder da verdade, que sempre encontra um caminho para vir à tona. Sofia não dormiu naquela noite. Ela precisava de ajuda, mas, acima de tudo, precisava de um plano. A imagem da mulher de terninho guardando o bilhete no bolso não saía de sua cabeça, repetindo-se sem parar. Eu preciso daquele bilhete, é a nossa única chance, pensou, a mente trabalhando febrilmente. A ideia que surgiu era arriscada, infantil em sua simplicidade, mas era tudo o que ela tinha. No dia seguinte, bem cedo, ela iria até o prédio da tal Fundação Esperança. Não sabia exatamente o que faria ao chegar lá, mas era muito melhor do que ficar sentada, chorando e esperando. Ela se lembrou da humilhação na frente da mansão. Aquele sentimento não a assustava mais. Pelo contrário, a alimentava. Era o combustível para sua coragem. Ela iria enfrentar o leão novamente, desta vez em seu próprio território. O que ela não sabia era que, ao colocar seu plano em ação, iniciaria uma cadeia de eventos que ninguém, nem mesmo o todo-poderoso Ricardo Montalvo, poderia controlar. No quartel-general de seu império, em um arranha-céu no centro da cidade, Ricardo olhava para a maquete de seu novo complexo residencial de luxo, um projeto que seria construído exatamente sobre o terreno onde Sofia e sua avó moravam. Ele já havia iniciado o processo de despejo de todas as famílias, oferecendo quantias irrisórias que mal pagariam um mês de aluguel em outro lugar. Para ele, aquelas pessoas não eram seres humanos com histórias e sonhos, eram obstáculos, números em uma planilha de custos que precisavam ser removidos. A menina e os bebês eram apenas um incômodo inesperado que ele acreditava já ter varrido para debaixo do tapete. Ele se serviu de um uísque caro, de uma garrafa de cristal, e ergueu o copo em um brinde silencioso à sua própria genialidade e poder. Sua linhagem estava segura, sua reputação intacta. Os 3 pequenos erros que cometeu seriam logo esquecidos, separados e absorvidos pelo sistema. O dinheiro resolve absolutamente tudo, pensou ele, erguendo o copo. Para a cidade que se estendia a seus pés. Ele estava no topo do mundo, intocável em sua torre de vidro. Mas torres de vidro são frágeis. E às vezes, uma única pedra, atirada pela mão mais improvável, é tudo o que é preciso para quebrar tudo em 1000 pedaços. E a pedra já estava no ar, lançada pela determinação de uma criança que não tinha nada a perder, exceto a promessa que fez a 3 inocentes. Sofia chegou ao prédio da Fundação Esperança, um edifício moderno e imponente que destoava completamente da paisagem do bairro onde se localizava. Ela ficou do outro lado da rua, escondida atrás de um carro, observando o movimento. Seu plano era simples: esperar a mulher de terninho sair e segui-la. Mas como ela faria para recuperar o bilhete? A ideia parecia absurda até para ela. Horas se passaram. Sofia sentiu fome, sede, mas não arredou o pé. Finalmente, no final da tarde, a mulher saiu, caminhando apressada em direção ao estacionamento.
Sofia a seguiu, o coração batendo forte. A mulher entrou em seu carro e jogou a bolsa no banco do passageiro. No momento em que ela deu a partida, Sofia viu sua chance. Correu até o lixo que ficava ao lado da vaga do carro da mulher e, com um grito, virou a lixeira inteira no chão, espalhando todo o conteúdo. A mulher freou bruscamente, irritada. Mas o que é isso? Que bagunça é essa? Ela gritou pela janela. Enquanto a mulher, furiosa, discutia com o segurança do estacionamento que veio ver o que acontecia, Sofia, agindo com uma rapidez incrível, abriu a porta do passageiro do carro, que a mulher esquecera de trancar. Ela pegou a bolsa, procurou desesperadamente pelo bolso lateral onde vira a mulher guardar o bilhete, o encontrou, o pegou e saiu correndo, desaparecendo pelas ruas antes que alguém pudesse perceber o que realmente havia acontecido. Ela tinha conseguido, mas o que estava escrito naquele pequeno pedaço de papel? Ofegante e com o coração quase saindo pela boca, Sofia só parou de correr quando chegou a um pequeno parque, longe, do prédio da fundação. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia desdobrar o pequeno e amassado pedaço de papel. Ela não era uma leitora fluente, mas conseguia decifrar as letras com esforço. E o que leu a deixou confusa. Não era um recibo. Eram apenas algumas letras e números rabiscados com pressa. LM 15 de abril. Ela não entendeu o que significava. LM? Uma data? Era uma pista, mas uma que ela não conseguia decifrar sozinha. Eu preciso mostrar isso para a vovó, pensou, guardando o bilhete com cuidado no bolso de sua calça. Enquanto isso, a notícia do desaparecimento dos bebês e da forma como foram levados por uma fundação começou a chamar a atenção de um jornalista investigativo local, um homem conhecido como Fumaça, famoso por não ter medo de gente poderosa. Ele farejou uma história grande e começou a cavar. Ao mesmo tempo, Maria, a ex-empregada, tomou sua decisão. O medo era grande, mas a culpa era maior. Ela procurou um líder comunitário de sua confiança e contou tudo o que sabia. Eu não posso viver com esse segredo, seu Francisco. Aquela menina, ela está lutando sozinha, nós precisamos ajudá-la. O líder comunitário conhecia uma advogada, uma mulher jovem e idealista que não tinha medo de comprar briga com os grandes. Seu nome era Lúcia. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se mover, de diferentes partes da cidade, em direção a um mesmo ponto de encontro. O encontro aconteceu no pequeno salão da igreja do bairro, um lugar neutro e seguro. De um lado, Sofia e Dona Helena, com o pequeno bilhete em mãos. Do outro, Maria, a ex-empregada, tremendo, mas decidida. E, mediando tudo, a doutora Lúcia, uma mulher de olhar inteligente e voz firme que inspirava confiança imediata. Então, me contem tudo desde o começo, sem omitir nenhum detalhe, pediu ela. Sofia foi a primeira a falar, contando sobre a chuva, a caixa, a promessa. Depois, Helena falou sobre o brasão e sua desconfiança. Por fim, Maria, com a voz embargada, relatou o que viu e ouviu na mansão Montalvo. Quando Sofia entregou o bilhete a Lúcia, a advogada o examinou com atenção. LM 15 de abril, ela leu em voz alta. As iniciais podem ser de qualquer pessoa, mas a data pode ser uma data de nascimento. De repente, os olhos da advogada se arregalaram. Ela pegou seu celular e fez uma busca rápida. Ricardo Montalvo tem uma única filha, uma jovem que vive reclusa, raramente vista em público. O nome dela é Laura. Laura Montalvo. As iniciais batiam. O quebra-cabeça ganhava uma forma assustadora. Acho que sei o que aconteceu aqui. E é pior do que qualquer um de nós imaginava, disse a advogada, o rosto sombrio. Nós não estamos lidando apenas com um abandono. Estamos lidando com um crime arquitetado para esconder um escândalo familiar. A batalha que se avizinhava seria muito mais perigosa do que elas pensavam. Doutora. Lúcia agiu com a rapidez de um raio. Sua primeira providência foi garantir a segurança de Maria. Você não pode voltar para casa. Montalvo vai saber que você falou e virá atrás de você. Vou arranjar um lugar seguro para você ficar até a poeira baixar, disse ela, a voz séria. Em seguida entrou com uma petição de habeas corpus em nome dos bebês, argumentando que eles foram retirados ilegalmente de suas guardiãs de fato e que a Fundação Esperança era uma entidade suspeita.
O juiz de plantão, um homem conhecido por sua rigidez, inicialmente negou o pedido, alegando falta de provas concretas. Foi um balde de água fria. Eles já estão ganhando, pensou Sofia desanimada. Mas Lúcia não era de desistir. Isso é só o primeiro round. Eles têm o poder, mas nós temos a verdade. E a verdade é teimosa. Ela acionou seu contato, o jornalista Fumaça. Tenho uma história para você que vai abalar esta cidade. Mas preciso de sua ajuda para conseguir as provas que a justiça se recusa a ver. Fumaça, sentindo o cheiro de um escândalo de proporções épicas, aceitou na hora. Enquanto Lúcia preparava a batalha legal, o jornalista começou a investigar os podres da Fundação Esperança, mergulhando em um mundo de corrupção e segredos que o levaria diretamente ao topo da elite da cidade. A guerra havia sido declarada em duas frentes, a legal e a midiática. Os dias que se seguiram foram de uma tensão insuportável. Sofia e Helena se sentiam vigiadas, como se olhos invisíveis as seguissem por toda a parte. Um dia, um carro preto com vidros escuros ficou parado por horas na frente de sua casa, partindo tão misteriosamente quanto chegou. Era uma tática de intimidação, uma mensagem clara de Ricardo Montalvo: eu sei onde vocês estão, desistam. Helena sentiu o medo antigo voltar com força. Talvez devêssemos parar com isso, Sofia, ele é perigoso demais, disse ela, a voz trêmula. Mas Sofia, segurando a mão da avó, respondeu com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Não, vovó. É por isso mesmo que não podemos parar. Se a gente tiver medo, ele ganha. Nós não vamos ter medo. A coragem da neta era o que mantinha Helena de pé. Enquanto isso, Fumaça fazia progressos. Usando fontes anônimas, ele descobriu que a Fundação Esperança recebia doações milionárias de empresas de fachada, todas ligadas, de alguma forma, ao império de Ricardo Montalvo. E mais, descobriu um padrão de crianças desaparecendo no sistema da fundação, enviadas para adoção em outros países sem a devida documentação. O lugar não era um abrigo, era uma máquina de limpar os segredos sujos dos ricos. A história estava ficando cada vez mais sombria e perigosa. Enquanto a investigação de Fumaça avançava, doutora, Lúcia conseguiu uma pequena, mas significativa vitória no tribunal. Ela apresentou um recurso da decisão anterior, desta vez anexando uma declaração juramentada de Maria e as primeiras descobertas de Fumaça sobre as irregularidades financeiras da fundação. Um novo juiz, mais sensível à causa, aceitou o recurso de curso e marcou uma audiência preliminar para a semana seguinte. A ordem era para que a Fundação Esperança apresentasse as crianças no tribunal. A notícia foi recebida com um misto de alívio e ansiedade. Nós vamos vê-los de novo, vovó, exclamou Sofia, com um sorriso que não aparecia em seu rosto há dias. Mas a alegria durou pouco. Na noite anterior à audiência, o advogado de Montalvo, Dr. Bastos, um homem tão cruel quanto seu cliente, contra-atacou. Ele entrou com um pedido de desqualificação de Sofia e Helena como partes do processo, anexando um relatório forjado de um assistente social que as descrevia como uma família desestruturada com histórico de mendicância e instabilidade, incapaz de prover o cuidado necessário a qualquer criança. Para piorar, desenterrou uma antiga e falsa acusação de furto contra Helena, de décadas atrás, para manchar sua reputação. A estratégia era clara: destruir a credibilidade delas antes mesmo que pudessem falar. Ele não joga sujo, ele se banha na sujeira, pensou Lúcia com raiva, lendo os documentos. A audiência preliminar foi um desastre. Dr. Bastos usou toda a sua retórica venenosa para pintar Sofia e Helena como as vilãs da história. O que temos aqui, meritíssimo, é um caso clássico de golpe da barriga adaptado. Duas oportunistas que encontraram crianças abandonadas e, em vez de entregá-las às autoridades, viram nelas um bilhete de loteria com o nome Montalvo escrito, argumentou ele, com uma eloquência que convenceu a muitos na sala. A advogada Lúcia tentou argumentar, mas foi constantemente interrompida. O juiz, influenciado pelos relatórios e pela reputação de Montalvo, parecia cético em relação à história delas. Mas o pior golpe veio de Carlos, o diretor da fundação. Chamado a depor, ele mentiu com uma calma assustadora.
Afirmou que as crianças chegaram à fundação desnutridas e com sinais de negligência. Nós as resgatamos de uma situação de risco iminente, declarou ele sem piscar. A mentira era tão descarada que Sofia sentiu o estômago revirar. Ao final, o juiz tomou um QTLU. Essa decisão que pareceu uma facada. As crianças permaneceriam sob a guarda da Fundação Esperança até que uma investigação completa fosse feita, e emitiu uma ordem de restrição, proibindo Sofia e Helena de se aproximarem delas ou da fundação. Parecia o fim. A queda foi brutal. Elas saíram do tribunal completamente arrasadas, sob os olhares de desprezo da plateia. Mas o que ninguém sabia era que Fumaça tinha conseguido algo que mudaria o jogo. Naquela mesma noite, enquanto Sofia chorava silenciosamente em seu quarto, sentindo a dor da derrota e da saudade doutora, Lúcia se encontrou com Fumaça em um estacionamento subterrâneo. O jornalista lhe entregou um envelope pardo. Aqui está. A prova que você precisava, disse ele. Dentro do envelope, havia cópias de registros hospitalares. Uma fonte anônima de dentro de um dos hospitais mais caros da cidade havia vazado os documentos. Eles mostravam que Laura Montalvo havia dado entrada na maternidade no dia 14 de abril e saído no dia 16. E os registros de nascimento eram claros. Trigêmeos, nascidos no dia 15 de abril, a data batia perfeitamente com a do bilhete. Era a prova que faltava, a arma que precisavam para a batalha final. Ele não apenas abandonou os netos, ele internou a própria filha, forjou os documentos e os jogou fora como lixo, disse Lúcia, sentindo um calafrio de horror. Com aquela prova em mãos, ela poderia pedir um exame de DNA, algo que Ricardo Montalvo não poderia. Recusar-se em praticamente confessar o crime. Agora o jogo virou, Ricardo. Agora você vai ter que dançar conforme a nossa música, pensou a advogada, com um fogo de determinação nos olhos. A esperança, que parecia morta, renasceu das cinzas. O mais forte está por vir, fique até o final. A notícia sobre os registros hospitalares caiu como uma bomba na promotoria. Doutora. Lúcia protocolou uma nova moção de emergência, solicitando um teste de DNA compulsório e a guarda protetiva imediata das crianças pelo Estado, longe da influência da Fundação Esperança. A moção foi acompanhada pelo dossiê completo de Fumaça, que já havia publicado uma matéria bombástica em seu jornal online, expondo todo o esquema financeiro da Fundação. A pressão da mídia e do público tornou-se insustentável. Em menos de 24 horas, o juiz, percebendo a gravidade da situação e o risco de ser associado a um escândalo, reverteu sua decisão anterior. Ele ordenou que os trigêmeos fossem imediatamente retirados da Fundação Esperança e colocados em um abrigo neutro do governo. E para o horror de Ricardo Montalvo, ele autorizou o pedido de exame de DNA a ser realizado com urgência. A vitória foi imensa, mas agridoce. Os bebês estavam seguros, mas ainda longe de Sofia. Pelo menos, eles não estão mais nas mãos daquele homem, minha filha. É um passo de cada vez, consolou Helena, vendo a tristeza no olhar da neta. A engrenagem da justiça, antes travada pelo poder e pelo dinheiro, começava a girar a favor delas. A data para a audiência principal foi marcada, seria um confronto final, onde todas as cartas seriam postas na mesa. Ricardo Montalvo estava furioso. Em seu escritório ele quebrou um copo de cristal contra a parede, o uísque caro manchando o tapete persa. Como eles conseguiram os registros? Quem foi o traidor? Ele gritava para seu advogado pelo telefone. Dr. Bastos tentava acalmá-lo. Nós vamos alegar que os registros são falsos, forjados por um jornalista sensacionalista. Vamos descreditar a fonte. E, quanto ao DNA, vamos protelar, entrar com recursos, alegar violação de privacidade, podemos arrastar isso por anos nos tribunais. Mas Ricardo sabia que o tempo estava contra ele. O escândalo já estava manchando sua reputação, e seus sócios começavam a fazer perguntas incômodas. Ele precisava de uma solução mais rápida, mais definitiva. Eu quero que você encontre a ex-empregada, Maria. Ofereça dinheiro. Muito dinheiro. O suficiente para ela desaparecer e mudar seu depoimento. E se ela não aceitar, use outros métodos. Faça o que for preciso para silenciá-la, ordenou ele, a voz fria como gelo. O plano era arriscado, um ato de desespero,
mas ele não via outra saída. Ele não iria perder seu império por causa de uma pirralha e 3 erros que deveriam ter sido apagados para sempre. A caçada a Maria havia começado. O grande dia chegou. O Fórum de Justiça de São Paulo estava lotado, um circo midiático montado do lado de fora, com dezenas de repórteres e caminhões de TV. Dentro da sala de audiências, a atmosfera era elétrica, um silêncio pesado e carregado de expectativa. De um lado, Ricardo Montalvo, impassível, cercado por sua equipe de advogados caros. Do outro, Sofia, Helena e Lúcia, um pequeno grupo que representava a luta de Davi contra Golias. Sofia sentia os olhares de todos sobre ela, julgando-a, analisando-a. Seu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Eu não vou conseguir, eu vou desmaiar, pensou, o pânico tomando conta dela. Mas então, ela olhou para a avó, que segurou sua mão com força, e para Lúcia, que lhe deu um sorriso encorajador. Ela respirou fundo, lembrando das palavras da advogada. A verdade é a minha única arma. O juiz entrou, o martelo bateu e o julgamento que pararia a cidade começou. O primeiro a falar foi Dr. Bastos, que iniciou com um ataque fero, repetindo a narrativa de extorsão e oportunismo, tentando envenenar o júri e o juiz desde o primeiro minuto. A batalha final pela verdade e pela justiça estava prestes a ser travada. E o destino de 3 crianças inocentes dependia do que aconteceria naquela sala. O advogado de Ricardo Montalvo, Dr. Bastos, levantou-se com a elegância de uma serpente prestes a dar o bote. Sua voz, calma e persuasiva, preencheu o silêncio do tribunal, tecendo uma teia de mentiras e distorções. Meritíssimo, o que temos aqui é a mais vil das conspirações. Uma tentativa de extorsão orquestrada por uma família de indigentes que viu no nome impecável do meu cliente uma chance de enriquecer. Ele gesticulava na direção de Sofia e Helena, que se encolheram sob o peso da acusação. Elas sequestraram essas crianças, mantiveram-nas em condições deploráveis e agora vêm a este tribunal com uma história fantasiosa sobre mantas de seda e brasões de família, na esperança de que a compaixão desta corte se transforme em um cheque poupudo. A estratégia era brutal: inverter os papéis, transformar as vítimas em algozes. A primeira testemunha de Bastos foi Carlos, o diretor da Fundação Esperança, que repetiu suas mentiras com uma convicção fria, descrevendo as péssimas condições em que encontrou os bebês. Em seguida, apresentou o relatório fraudulento do Serviço Social, pintando um quadro de negligência e miséria. Parecia que a maré estava virando a favor de Montalvo. A queda parecia iminente. Sofia sentiu um nó na garganta. Eles estão conseguindo, eles estão fazendo todo mundo acreditar nas mentiras deles, pensou desesperada. Quando chegou a vez de Dra. Lúcia, o clima na sala era de ceticismo. Ela se levantou calmamente, ignorando os murmúrios. Meritíssimo, a defesa nos apresentou uma bela peça de ficção. Agora, vamos aos fatos. Sua primeira testemunha foi Maria. Quando seu nome foi chamado, um burburinho percorreu o tribunal. Dr. Bastos protestou veementemente, chamando-a de ex-funcionária ressentida. Mas o juiz permitiu o depoimento. Com a voz trêmula no início, mas ganhando força a cada palavra, Maria contou tudo o que viu. A caixa de papelão, a ordem de Ricardo para o motorista, o desespero de Laura. Ele disse para sumir com eles para deixar na Beias Meade, parte mais pobre da cidade onde ninguém se importaria, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Bastos tentou destruí-la no contra-interrogatório, atacando sua vida pessoal, mas Maria se manteve firme. Eu posso ser pobre, doutor, mas não sou mentirosa. E o que seu cliente fez foi uma monstruosidade. Sua honestidade e coragem plantaram a primeira semente de dúvida na mente do juiz. Em seguida, Lúcia apresentou os registros hospitalares e a data do bilhete, mostrando a coincidência inegável. A armadura de Montalvo começava a apresentar as primeiras rachaduras. Com a emoção no auge, doutora, Lúcia se aproximou de sua mesa e pegou um pacote. Meritíssimo,
A defesa alega que a única conexão é uma história fantasiosa. Mas temos algo mais. Algo que foi deixado com os bebês naquela caixa. Ela abriu o pacote lentamente, e de dentro tirou a peça de tecido agora limpa, o branco perolado brilhando sob as luzes. Ela a desdobrou, revelando para todos o brasão dourado do leão. Era a asterisco pura manta para Poredê e seda. Dr. Bastos convenientemente chamou isso de um quinche retecrei, pedaço de pano roubado e retrei. Mas este objeto meritíssimo conta uma história. Ela entregou a peça ao juiz. Se o senhor olhar de perto, no canto oposto ao brasão, verá algo que a perícia confirmou. Bordado com um fio quase invisível, mas da mesma linha dourada do brasão, há as iniciais, LM. O queixo de Ricardo Montalvo caiu. Seu rosto empalideceu. O juiz pegou uma lupa. O murmúrio na sala cresceu. Laura Montalvo, disse o juiz em voz alta. O castelo de cartas de Ricardo começou a desmoronar. O golpe final foi devastador. E tem mais meritíssimo, continuou Lúcia, a voz ressoando com a força da vitória. Ao lado das iniciais, há um pequeno detalhe que só o amor de uma mãe colocaria. 3 pequenos pontos, bordados de forma quase secreta, um para cada filho. Nesse momento, Ricardo Montalvo não aguentou. A máscara de controle e frieza finalmente se quebrou, revelando o monstro por baixo. Ele se levantou de um salto, derrubando a cadeira com um estrondo. Mentira! É tudo uma armação! Essa pirralha e essa advogada de merda compraram essa prova! Ele gritou, a voz esganiçada pela fúria, apontando um dedo trêmulo para Sofia. O caos se instalou no tribunal. Os flashes das câmeras explodiram, capturando o colapso público do magnata. O juiz batia o martelo repetidamente tentando restaurar a ordem. Silêncio! Silêncio no tribunal! Quando finalmente conseguiu ser ouvido, seu olhar para Ricardo era de puro nojo. Senhor Montalvo, sua explosão diz mais do que qualquer prova. Eu decreto a suspensão desta audiência e ordeno que um exame de DNA seja realizado imediatamente, com os resultados trazidos a esta corte em 48 horas. Caso encerrado por hoje. A vitória era total e incontestável. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A saída do tribunal foi uma cena de catarse. Ricardo Montalvo, cercado por seguranças, foi engolido por um mar de repórteres que gritavam perguntas. Senhor Montalvo, o senhor abandonou seus netos? Por que mentiu? Ele não respondeu, o rosto contorcido de ódio, enquanto era empurrado para dentro de um carro que partiu em alta velocidade. A imagem de sua fuga humilhante rodou o mundo em minutos. Em contraste, Sofia, Helena e Lúcia foram recebidas com aplausos e lágrimas pelas pessoas que aguardavam do lado de fora. Desconhecidos as abraçavam, parabenizando Sofia por sua coragem. Você é uma heroína, menina, gritou uma mulher. Sofia, ainda atordoada, apenas conseguiu sorrir, um sorriso de alívio que lavava meses de dor e medo. O resultado do DNA, como esperado, saiu em menos de 24 horas. Positivo. A verdade científica selou o destino de Ricardo. A opinião pública, antes manipulada, agora se voltava contra ele com uma fúria avassaladora. Sua fundação foi fechada, seus sócios o abandonaram, e uma investigação criminal foi aberta. O império de Ricardo Montalvo, construído sobre a arrogância e a crueldade, ruía em praça pública. A audiência final para decidir a guarda das crianças foi uma mera formalidade. Os advogados de Montalvo, agora com uma postura humilde, ofereceram um acordo milionário. Doutora, Lúcia o rejeitou na frente de todos. A dignidade destas crianças e o amor desta menina não estão à venda. Ela então fez seu pedido final, que a guarda fosse concedida a Sofia com a supervisão de sua avó. O juiz, olhando para a menina que havia demonstrado mais maturidade e amor do que qualquer adulto naquela sala, não hesitou. Em uma situação extraordinária, a justiça deve encontrar uma solução extraordinária, disse ele. Concedo a guarda provisória dos trigêmeos a Sofia e sua avó, Dona Helena. O Estado fornecerá todo o apoio necessário. Um grito de alegria ecoou no tribunal. Naquela mesma tarde, os 3 bebês, que Sofia já chamava de Sol, Céu e Mar, voltaram para casa.
Quando o primeiro deles foi colocado em seus braços, Sofia chorou, não de tristeza, mas da mais pura felicidade. Eu prometi que ia encontrar vocês, eu prometi, ela sussurrou. O pequeno quarto, antes um lugar de escassez, transbordou com a única coisa que realmente importava, o amor de uma família que lutou contra o mundo para ficar junta. 10 anos depois, Sofia, aos 17 anos, caminha pelos corredores de uma renomada universidade de direito com uma bolsa de estudos de 100% que conquistou com seu brilhantismo. Ela é a prova viva de que a determinação pode quebrar qualquer barreira. Em seu quarto no campus, uma foto ocupa o lugar de honra. Ela, sorrindo, abraçada por 3 crianças de 10 anos, saudáveis e felizes. Sol, céu e mar prosperam em um lar cheio de amor, sob os cuidados de sua avó Helena e de sua mãe Laura, que reconstruiu sua vida ao lado deles. Os irmãos nunca mais foram separados, crescendo como um trio inseparável, sua união a maior vitória contra o homem que tentou pagá-los. O legado de Sofia não está nos jornais ou nos livros de história, mas nos sorrisos diários de seus irmãos, na paz de sua avó e na redenção de uma mãe que encontrou seu caminho de volta. A menina do lixo ensinou a todos uma lição poderosa: o amor verdadeiro sempre encontra um lar, e a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre vem à tona.